O limite. Este é mais um 4 integrantes da órbita. Sua posição nos sentidos pode ser visível ou invisível. Para que algo exista é preciso ter o limite, pois ele é o elemento que define todas as proporções existentes em todos os sentidos, objetos, pessoas, mundos, etc. Sem o limite, os sentidos seriam todos iguais ou chegariam ao ponto de não existir. Na obra da criação material, o Criador mediu as águas com o seu punho, o céu foi medido com os palmos. Recolheu uma quantidade de pó e formou a terra, e depois pesou os montes e os outeiros. O limite possui vários fatores, os quais interferem nas características ou aspectos de tudo que existem. Quando um ser ou coisa é criado, ele partirá para uma dimensão conforme a definição do limite em seu corpo. O limite foi criado para fazer a separação dos sentidos que habitam no mesmo mundo ou em mundos diferentes. Apesar das diferenças, é inevitável a comunicação e contatos entre os sentidos nas diferentes dimensões, o material com o espiritual, o transcendental com o material, e assim por diante. Se não houvesse o limite, então não haveria diferença de dimensão. Os fatores do limite operam conforme o padrão que o Criador determinou para as diferentes dimensões. Os fatores do limite: 1. Tamanho. 2. Peso. 3. Quantidade. Quem já ouviu? O tamanho da quantidade pode ter um grande peso, ou pela quantidade de peso pode ter um grande tamanho. Estes fatores são responsáveis pelas diferenças na criação. Os motores recebem alimento para formarem a medida do peso, quantidade e tamanho, e assim vão formando os objetos, os habitantes e outras coisas, conforme a futura dimensão que estará vivendo. Quando a palavra criadora ordenou a existência de anjos, estes foram formulados conforme a vontade do Criador, onde o limite recebeu ordens para formar seres do mundo transcendental. Da mesma forma foi a criação de tudo o que existe. Somente o Criador é que está acima de todos os padrões que envolvem a criação. Quanto tudo que é bom, o Criador não tem limite. A expressão tal nos dá a entender que o amor divino possui tamanho sem medida e um peso infinito, o qual pode atingir uma quantidade sem limite na criação. O peso. O peso é o único fator invisível do limite, pois só se pode ver a sua medida. Para saber ou ver a medida do peso, é necessário utilizar uma balança ou fazer cálculos mediante a imagem ou ação dos motores externos e internos dos sentidos. Não se pode utilizar a balança para pesar a fé, mas, através de resultados produzidos por ela, obteremos mais ou menos o peso da fé de alguém. Todas as coisas, independente de qualquer condição, possuem uma medida de peso. Quando Moisés recebeu a chamada para libertar milhares de seus descendentes, que estavam escravizados pelo rei do Egito, ele confessou que era um homem pesado de boca. Através deste registro nas Escrituras, vemos o primeiro legislador de Israel, usando seu limite para não cumprir um propósito divino. Até mesmo no mundo espiritual há o peso, pois Salomão falou que o Criador observa o caminho dos homens e pesa os espíritos. Dizem que esta ou aquela tem o sono pesado. A expressão pesado alimenta motores de sentidos que mostram que aquele elemento é forte, intenso e muitas das vezes sem nenhum controle. O peso da palavra de um rei ou presidente pode ser muito mais pesado que qualquer um prédio ou avião, pois a sua palavra tem a força de construir ou destruir dentro do limite que lhe foi confiado. A definição que o limite nos dá em relação ao Sol é que ele é enorme e super pesado e brilhante. Quanto ao seu brilho, ou força de seu resplendor é muito mais pesado nos planetas que estão mais próximo do que daqueles que estão longe do seu alcance. As palavras de um governador pesam mais dentro da região que governa do que nas regiões alheias, assim também o limite define que, quanto mais perto do som, mais é o seu peso. Diferenças de peso. Não se pode comparar o peso da palavra de um presidente com o peso da palavra de um prefeito, assim também o peso do Sol com o peso da Lua. O tamanho. O tamanho é um dos principais fatores que serve para diferenciar a criação, sentidos. Imagine se tudo fosse do mesmo tamanho, ou tudo seria do tamanho de um átomo, ou tudo seria do tamanho de uma estrela. Mas independente de qualquer coisa ou qualquer lugar, lá está o tamanho. As células formam o tamanho das partes do corpo, conforme as ordens que recebem do cérebro. A célula humana recebe ordens diferentes da célula vegetal, é por isso que existem as diferenças de tamanho. Da mesma forma se formou todas as outras coisas, onde receberam capacidades de tamanho conforme as necessidades da natureza. E assim foi formado os componentes do átomo, da molécula, da célula e de tudo que existe no mundo material.
Quanto ao demais mundos, não se sabe o ponto de partida para formarem os seus corpos ou habitantes. Com certeza são formados por corpos superpoderosos e incorruptíveis. Existem sentidos que após nascerem aumentam de tamanho, já outros vão se diminuindo com o passar do tempo. O salário do trabalhador é estabelecido conforme o limite da economia atual e o limite da produção da fábrica ou empresa. Diferença de tamanhos. Uma ideia simples e pequena pode ser de grande tamanho, valia. A quantidade é mais um dos principais fatores que serve para diferenciar a criação, sentidos. Tudo possui uma determinada quantidade de acordo com o seu tamanho. Os átomos formam as moléculas de onde provêm as células que por fim se dividem e multiplicam formando partes do corpo, conforme as ordens que recebem do cérebro. A célula humana recebe ordens diferentes da célula vegetal, é por isso que existem as diferenças de tamanho. O tamanho se origina de acordo com a quantidade, e assim está formado o átomo, quantidade de composição, a molécula, quantidade de átomos, a célula, quantidade de moléculas, e tudo que existe no mundo material. Quanto ao demais mundos, não se sabe o ponto de partida, ou elementos, para formarem os seus corpos ou habitantes. Com certeza são formados por corpos, partes, superpoderosas e incorruptíveis. Existem sentidos que após nascerem aumentam de quantidades de acordo com o tamanho e peso, já outros diminuem com o passar do tempo. O salário do trabalhador é estabelecido conforme a quantidade, valor, do salário mínimo. Diferença de quantidade de acordo com o espaço ou tamanho, de um ou uma para outra. Pessoas, de um país para uma cidade. Palavras, de um livro com muitas páginas para um de poucas. Idade, de um adulto para uma criança. Sabedoria, do experiente para o insensato. Ponte, da grande para uma pequena. Dinheiro, do patrão para o empregado. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A gravidade, deste verso, fórmula o ciclo da existência com o Criador.